2521 é um dorama com protagonistas adolescentes, mas com uma mensagem para os adultos, em especial. Me cansei de ouvir por aí que 2521 tem um final ruim. Você precisa ser muito fútil para chamar de ruim. Significa que você preferia ver a Hidou e o Ijin se torturando com o relacionamento deles? Óbvio. Se você queria os dois juntos no final, mas entendeu porque as coisas terminaram como terminaram, esse vídeo é pra você. Não é uma review. Eu não vou dar notas ou resumir a história. Eu vou comentar sobre as reflexões e as várias críticas, porque 2521 é um dorama extremamente adulto e real em sua história. Quando eu cito que é adulto, não quero dizer que haja violência, crime ou, sei lá, sexo. Quero dizer que ele tem pontos muito tristes e reais, como a vida adulta. Sem falar que esse é o dorama mais comum que eu já vi. É a coisa mais anti-meritocracia de todas. Eles viram alguém falando: "Você não conseguiu porque não tentou o suficiente." E disseram: "Mas nem fudendo." Então nasceu 2521, um dorama que transcende o tempo e é imortal, assim como as suas críticas. Para dar um pequeno contexto, 2521 é um dorama de 2022, protagonizada por Kim Tae-ri e Nam Jo-hyuk, e é contado de duas formas: uma parte curta no presente, durante a pandemia, e sua maioria no passado, em 1998, mostrando a juventude da protagonista. Mesmo que a parte presente praticamente possa ser considerada inútil, tem duas coisas que eu quero falar sobre e que se correlacionam: a maturidade da Hidô e da mãe dela. A Hidô não é mais uma menina saltitante e boba. Óbvio, ela tá lá pela casa dos 40 e é o que se espera, mas ela não é assim porque envelheceu. Ela é assim porque amadureceu. Imagino que isso tenha acontecido quando ela teve a filha, já que costuma ser um momento de virada na vida dos adultos. E um dos motivos pelo qual a Hidô não simplesmente perdeu o brilho é o de que ela passa suas vivências da juventude para frente. Ela pergunta para a filha: "Você gosta do balé ou dos elogios?" Assim como o pai dela fez refletir um dia. Outro ponto de maturidade foi com a mãe da Hidô, que, convenhamos, mesmo que as duas tenham se resolvido de certa forma, ela foi uma péssima mãe esse tempo todo. A questão é, ela não é uma avó ruim, ela é até que muito boa, às vezes até discordando das atitudes mais sérias da filha, diferente do que fazia no passado, que era totalmente contrário. Tem uma teoria muito forte de que pessoas que são pais ruins, vez ou outra se tornam bons avós porque se arrependem. Eles veem no neto uma forma de se redimirem e se tornarem pessoas melhores. Na minha opinião, é o que acontece aqui com a mãe da Hidô. Já no passado, um ponto que eu quero frisar é a crise. Os problemas dos protas giram principalmente ao redor da crise, como é o caso do Yijin, que perde toda a fortuna da família e começa a trabalhar com tudo que é lugar. Também tem a Yurin, que vive com pouco dinheiro e ganha uma mixaria do governo por causa da esgrima, que é até ameaçada de ser cortada quando rola a briga entre ela e a Hidô. A Yurin se preocupa muito com o gasto do dinheiro da família, tanto que ela chega a brigar com a mãe quando ganha um presente dela e alega que aquilo é para cegar ela, para que ela não se distraia e não enxergue os problemas financeiros pelo quais estão passando. Mas eles têm uma família feliz, o que é o contrário da Hidô, e ela até expressa isso em certo momento. A Hidô não tem uma mãe muito presente ou que a apoie, o que me gera um quim enorme porque é algo que aconteceu muito comigo. 2521 é um dorama muito importante para mim, porque eu me identifico muito com ele. Os problemas da Hidô com a mãe, a felicidade da juventude com um grupo de amigos, isso me dá muita nostalgia e me deixa muito feliz toda vez que assisto. Eu amo e tenho um carinho gigante por esse dorama, mesmo que não seja o meu favorito. Acho que alguns dos motivos pelos quais eu amo tanto essa história é o fato de que ela é coberta de críticas e reflexões que perduram até hoje. Um bom exemplo é quando a Swan se revolta com os professores quando um deles começa a bater nos alunos. Ela chama até a polícia e de pouco adianta. Os professores ordenam que ela faça um pedido de desculpas público, e em um ato de revolução, ela larga a escola e desiste do vestibular. 2521 é repleto de revolução, porque é a juventude que constrói ela. O Idin perdeu todo o dinheiro da família e correu atrás dele de novo, tentando sem parar e falhando diversas vezes. Em dado momento, não lembro bem quem, diz pro Idin que ele precisa tentar mais. Então ele responde: "Você acha que eu já não estou tentando? Quando se tem dinheiro, é fácil conseguir o que quer. Mas quando não se tem nada, até tentar se torna difícil." Outro fator é que no meio da crise, enquanto muitas pessoas perdem tudo, outras ganham a vida. O que fez a Hidô conquistar tudo o que ela ganha, querendo ou não,
foi a crise financeira. Ela ganha oportunidade de treinar em outra escola quando estava prestes a perder tudo, ganha novos amigos, um novo amor. É confortante ver o Idin ganhando na vida depois de tanto tentar. Ele passa muito tempo tentando e em nenhum momento ele é snob ou lhe falta humildade, mesmo que ele tenha perdido todo o seu dinheiro. Ele tenta como se nunca tivesse tido nada. Um arco que me irrita muito, de verdade, é quando o Idin vai para a casa dos tios para fugir da capital, onde ele tinha muitos problemas com os antigos funcionários do pai. E quando ele vai morar lá, o arrombadinho do irmão ingrato dele ainda fica com vergonha de ver o irmão trabalhando duro para sustentar ele. O Idinho largou tudo para não ver o moleque sofrendo e o ingrato ainda fica com vergonhinha do irmão trabalhando vendendo peixe. Eu fiquei tão puta quando teve essa cena, sério. O Idin fez muito bem de abandonar tudo aquilo e voltar para a capital. Uma coisa da qual eu queria muito comentar é sobre o trabalho do Idin como repórter. É um trabalho difícil, não só pelas pessoas, mas porque você lucra na desgraça que acontece com elas. Isso prejudica pra caceta a saúde mental do Idin, principalmente no 11 de setembro. Essa porra afetou a saúde mental de todo mundo, vamos combinar. Mas a questão é, enquanto a gente podia simplesmente desligar a TV e esquecer completamente o assunto, repórteres como o Idin não tinham a chance de parar de pensar na tragédia. É parte do trabalho, é obrigação dele. Outro prejuízo é o que acontece, por exemplo, com a mãe da Ridô e com a treinadora, que perderam a amizade uma da outra por culpa de uma notícia. Algo que acho muito interessante em 25-21 é a parte do não conheça seu ídolo, porque ele vai te decepcionar. A Ridô realmente admirava muito a Yurin e quando elas se conheceram, é um baque para ela. De fato, os ídolos começam a ser muito menos interessantes depois que você os conhece de verdade. Porém, a forma como a relação entre as duas melhora e é muito bonita. Como elas se aproximam uma da outra e se tornam melhores amigas. Outra coisa sobre essas duas que eu percebi recentemente é algo muito interessante. Na última cena do dorama, o Ijin tenta descobrir a senha de um computador e decide colocar o nome do primeiro amor dele, a Hidô, o que encaixa perfeitamente. Isso significa que a Hidô é o primeiro amor do Ijin. Agora, não significa que ele seja o dela. O primeiro amor da Hidô é a Yurin. O jeito como ela fala da Yurin, como ela admira, não é só uma idolatria. O mesmo acontece com a Yurin, sem ela saber. Ela se apaixonou pela Hidô também, por trás daquele chat e conversa. Eu realmente acho isso muito lindo e interessante. Agora, focando em uma personagem completamente diferente, mas que eu preciso falar mais, vamos comentar sobre a Suan. Ela é o que eu chamo de Queen, porque ela é muito parecida comigo. Desde a forma como ela sobra no grupo de amigos cheio de casal, reclama que sua vida é muito tediosa, ou tem um amigo no qual todos pensam que você namora, quando na verdade o cara é um irmão para você. Até os atos revolucionários. Como eu já citei antes, quando os problemas com o Ji-woon acontecem, ela não hesitou antes de fazer o que era certo. O fato de ela ter uma rádio pirata também, ela é tão foda. Como ela só largou os estudos porque queria, mesmo sendo a aluna mais exemplar da escola, e a frase que ela disse quando toda a treta explodiu: os únicos lugares que são cercados por muros e violência são, ironicamente, escolas e presídios. Aquela foi gigante. Agora, sobre a Yurin, eu tinha me esquecido de como ela era incrível. Além do que eu já citei, é admirável a forma como ela se torna uma traidora para a própria nação apenas para ajudar a proteger os pais. E a forma como ela faz isso sem absolutamente nenhum remorso ou hesitação. Tem inclusive um momento muito forte, onde o homem se recusa a fazer comida para ela em um restaurante, porque ele não serve traidores. E mesmo com o linchamento público, ela resiste e não fala nada sobre os problemas de dívidas com os pais, continuando sendo vista como gananciosa por mudar de país apenas pelo dinheiro. Outra coisa que admiro muito na Yurin é a maturidade dela com o relacionamento com o Dion. Mesmo querendo que desse certo e realmente eles ficarem juntos, a Yurin foi realista e deixou claro pro namorado que havia uma chance dos dois terminarem. Ela disse pro Ji-woon não viver por ela. É preciso ser muito maduro para desejar isso a alguém que você ama, principalmente quando você é tão jovem quanto eles dois. De qualquer forma, o Ji-woon insistiu neles e os dois deram muito certo. Antes de focar na Hidô e no Ijin, quero destacar dois assuntos secundários do dorama. O primeiro é sobre o arco da colega da Hidô e da Yurin, que quer largar a esgrima. Foi muito legal da parte dela correr atrás do próprio sonho,
mesmo que a única coisa que ela soubesse fazer fosse lutar esgrima. Também achei foda da parte da treinadora conseguir motivá-la daquela forma, de um jeito a tornar o começo difícil para que ela nunca se esquecesse dele e não desistisse fácil. Para ela, nunca esqueceu o que passou para chegar até ali. O segundo é sobre a mãe da Rido. Ela é âncora do jornal, ou seja, se espera muito dela e é preciso que ela diga o que os telespectadores querem ouvir. E foi o que aconteceu com a Rido e o pai dela. A mãe da Rido não foi ao velório do próprio marido porque, primeiramente, ela não imaginou que algo tão grave estaria acontecendo quando o hospital ligou, e também que ela precisava daquela notícia relâmpago. Haviam muitas pessoas contando com ela no trabalho. Ela não poderia decepcioná-los, mesmo que isso a fizesse decepcionar a própria filha. Esse é o preço que se paga para realizar o próprio sonho. É o custo. E a gente aprende muito sobre isso em 25-21. Aprende como é crescer. A Rido passou por muita coisa. Mesmo sendo uma personagem que pode ser chamada de infantil, pelo jeito fácil dela de ver a vida, a Rido é alguém muito forte. A perda do pai dela, seu crescimento solitário e até mesmo o relacionamento com o Idin. Tudo isso a tornou mais forte. Mas não quer dizer que ela vá tirar o sorriso do rosto. Foi esse mesmo sorriso e a esperança dela que inspirou o Indy a continuar correndo atrás, a continuar vivendo. A história deles é uma das mais lindas que eu já vi, porque é uma história de apoio mútuo. Quando o Yidin prometeu que nunca mais seria feliz outra vez, a Rido apareceu e o fez feliz. Quando a Rido não tinha mais ninguém que apoiava, o Yidin apareceu e a apoiou. Eles eram a esperança um do outro. Por isso, os dois não conseguiram definir facilmente qual era a relação deles, porque era muito mais do que apenas um romance. É muito triste ver as pessoas dizendo que o final deles é ruim. Você pode chamar de triste. Eu costumo dizer que eles não tinham um caminho diferente para onde correr. Enquanto os dois estavam perto e bem mentalmente, seu relacionamento se fortaleceu. Eu, de fato, não acho que a distância tenha sido o problema deles dois. Afinal, a Yorin e o Ji-un continuaram juntos e bem, mesmo com o web namoro. A questão com a Rido e o Idin foi que os dois pensaram que poderiam cuidar um do outro para sempre. Quando o Idin foi para os Estados Unidos, ele não esperava que o incidente fosse mexer tanto com o seu mental, a ponto de fazê-lo voltar a fumar e precisar de remédios. Ninguém espera isso quando tem uma oportunidade tão grande de realizar seu sonho. E 25-21 fala sobre isso. Abrir mão do que você gosta para poder fazer o que você precisa. Se machucar e perder coisas. Crescer. O que distanciou a Rido e o Idin foi que eles não poderiam se apoiar. Quando o Idin começa a se fechar e ficar mal mentalmente, a Rido percebe que as próprias palavras não estão mais chegando nele. Ela perde a esperança. Os dois ficam tão afetados que dá para sentir de longe que nenhum deles quer se ver naquele momento. Eles sabem que estão condenados a se separar. A esperança que tanto os unia acabou e os separou. Não há outro caminho a não ser separar. Mesmo que eles se amem, é melhor terminar de vez do que continuar se machucando. E o pior é que eles realmente sofrem um monte por causa disso. A Rido chora, diz que Jin nunca amou ela, que eles só se amavam nos momentos bons. Foi definitivamente o meu castigo do monstro. Eu assisti a cena e quase desisti da minha vida. Eles terminam e seguem os próprios caminhos. Fazem as próprias escolhas. E tá tudo bem se escolher. Os dois se perdoam e continuam vivendo. Eles não precisam viver um pelo outro. 25-21 é um dorama sobre crescer e sonhar. É sobre maturidade e escolhas. É sobre perdoar. A Rido descobre que o Idin perdoou ela só depois de muito tempo, mas eles já haviam se perdoado muito antes. 25-21 é sobre apoiar as pessoas que são queridas para você. É sobre você saber que o tempo bom vai embora, mas as lembranças boas não vão. É sobre você tornar querida eternamente a pessoa que você perdeu, mas que você amou e te amou de volta. Esse é um dos doramas mais especiais para mim, e que eu me apeguei muito. Se você não assistiu ainda, assista! E se você já assistiu, por que não ver de novo? 25-21 parece mudar toda vez que você assiste, porque quanto mais maduro você fica, mais significado a história ganha. Eu finalmente conheci a verdadeira felicidade. E com você eu conheci o amor. E agora sei como é terminar. E você nem imagina como o seu amor iluminou toda a minha existência. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Eu te amei com todo o meu coração.
Adeus, Pequidim. Adeus, narrador.